Olá pessoal, bom estar aqui com vocês novamente. Já aprendemos coisas bem bacanas sobre o nosso português, não é mesmo? Descobrimos como surgiu, as diferenças no falar e alguns assuntos bem interessantes. Hoje, o assunto que vamos desvendar é bem legal. Vamos falar de metalinguagem. Pode ser que você não se lembre pelo nome, mas vai logo identificar quando começarmos. Vem comigo? A palavra metalinguagem, formada com o prefixo grego meta, que expressa as ideias de comunidade ou participação, mistura ou intermediação e sucessão, designa a linguagem que se debruça sobre si mesma. Roman Jakobson considera a função metalinguística quando a linguagem fala da linguagem, voltando-se para si mesma. Tal função reenvia o código utilizado à língua e a seus elementos constitutivos. A gramática, por exemplo, é um discurso essencialmente metalinguístico, porque se trata do código explicando o próprio código. Mesmo no dia a dia, fazemos uso constante da função metalinguística, muitas vezes sem nos darmos conta disso. Por exemplo, quando perguntamos o significado de uma palavra a alguém, estamos fazendo uso dessa função. A palavra tratando a palavra como num dicionário ou numa gramática, o poema tratando a palavra numa poesia, o poeta escrevendo sobre o próprio poeta ou a ciência explicando a própria ciência. Esses são exemplos de metalinguagem. A gente vê também no dia a dia a metalinguagem muito presente. Por exemplo, você vê um aviso, no próprio aviso falando assim, favor não retirar este aviso daqui. Ou seja, um aviso falando para não retirar o próprio aviso. É o código explicando o próprio código. O código também tem essa função e metatextos, desenhos, ilustrações, tudo isso são formas de linguagem, são representações que a gente pode estar sempre retomando, sempre buscando e explicando por ela mesma. Tá ouvindo essa música? Isso mesmo, é o exemplo mais profundo de metalinguagem. Flor Bela Espanca foi uma poetisa portuguesa do início do século XX que escreveu poemas profundos e intrínsecos sobre o mundo em que viveu e as dores que sentia diante da realidade que a cercava. Ser poeta, que estamos ouvindo, é uma prazerosa explicação do ofício do poeta, explicitando as nuances que essa profissão acarreta. Nos dois primeiros versos evidenciamos o eu poético expressar de forma verdadeira o que pensa e o que sente exatamente naquele momento. Junto com a melodia de João Gil, que é um deleite para os nossos ouvidos, certamente esse poema é o maior exemplo do que seria ser poeta. Existe uma variedade de metalinguagens reconhecidas, incluindo as incorporadas, as ordenadas e as aninhadas, também conhecida como hierárquicas. Uma metalinguagem incorporada, como o nome sugere, é uma linguagem integrada a uma linguagem objeto. Ela ocorre tanto formalmente como naturalmente. Essa ideia é encontrada no livro de Douglas Hofstadter, em sua discussão sobre o relacionamento entre linguagens formais e teoria dos números. Uma metalinguagem ordenada é uma análoga a uma lógica não comutativa. Um exemplo de metalinguagem ordenada seria a construção de uma metalinguagem objeto, seguida pela criação de uma outra metalinguagem para descrever a primeira metalinguagem e assim por diante. Uma metalinguagem aninhada ou hierárquica é similar a uma metalinguagem ordenada no espaço que cada nível representa um maior grau de abstração. Contudo, uma linguagem aninhada difere de uma ordenada no fato de que cada nível inclui um outro nível abaixo. Então, pessoal, ficamos por aqui. Hoje aprendemos um pouco sobre metalinguagem, mas calma, que não vamos exercitar a metalinguagem, eu repetir tudo de novo. Chega por hoje, né? Até o nosso próximo encontro.